Vem para cá, meu marechal, meu sargento, meu repórter, Leandro Forte, como você está? Apostos, pronto para a guerra, como sempre. Tudo bom, Fernando? Tudo ótimo. Olha, muito obrigado aí pela companhia, que hoje a nossa jornada de 3 horas, que é o sabadão do DCM, não é isso? Estamos de 17 até as 20 horas, vamos estar junto aqui e a gente está entrando, né, junto com uma notícia muitíssimo importante, de enorme relevância, mais do que importante, de enorme relevância, que é a demissão do general Júlio César de Arruda, do cargo de comandante do Exército. O cargo de comandante do Exército é o mais alto cargo do Exército brasileiro, né? É responsável pela Força Terrestre, que é a maior força das Forças Armadas, e que tem um histórico de tutela militar sobre o poder civil brasileiro desde a proclamação da República em 1889. A saída do Júlio César de Arruda é muito importante do ponto de vista funcional, mas principalmente do ponto de vista simbólico. Lembre-se que foi esse comandante do Exército, esse general, que cercou o acampamento daqueles golpistas, terroristas, aqueles vagabundos que ficaram 60 dias em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Ele impediu que a Polícia Militar fosse lá e prendesse os vagabundos que destruíram os prédios na Praça dos Três Poderes no dia 8, deu fuga a aproximadamente 3.000 desses terroristas e vagabundos. Deu fuga, deu cobertura e deu fuga para esses vagabundos na madrugada, deixando lá um contingente de 1.200 velhos e velhas malucos e sem noção, que esses sim foram levados e presos em seguida. Então, esse sujeito já era para ter sido demitido naquele dia. Mas a dinâmica, né, a dinâmica e a política da questão militar, ela é sempre um pouco mais confusa, ela leva um pouco mais tempo. Lula tem contra ele, além de tudo, um ministro da Defesa inepto, um ministro da Defesa covarde, que não tem nenhuma capacidade, nenhuma autoridade para ter o cargo que tem, mas já está lá, e tem sido um outro problema para o Lula ter que se desvincular dessa figura sem criar um outro problema político para ele, para o governo e para o contato com as Forças Armadas. Mas a demissão do general Júlio César de Arruda hoje tem uma importância fundamental, que é de você começar a fazer uma espécie de limpeza funcional no Exército Brasileiro, mesmo que não seja uma medida revolucionária, nem seja uma quebra, nem uma ruptura num sistema que está bastante contaminado pelo protofascismo e pelo bolsonarismo. Então é muito importante essa saída, porque o general que vai entrar no lugar dele é o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que é o atual comandante militar do Sudeste, né, cuida de São Paulo. Ele se pronunciou ontem, quer dizer, tem um discurso dele muito importante, foi a primeira voz militar, depois desse período bolsonarista, ou ainda dentro do bolsonarismo, que se colocou francamente a favor do resultado das eleições, foi um discurso a favor do Exército cumprir a sua missão na democracia, não importa quem seja o seu comandante supremo, seja de esquerda, de direita, enfim. Foi um freio de arrumação que o general Tomás fez num discurso muito importante no meio dessa balbúrdia, dessa anarquia militar que se instalou no Brasil no final do governo Bolsonaro. Então, se jogou bastante água na fervura agora, na questão militar, mas a questão da tutela militar não está resolvida. Aliás, não está nem perto de ser resolvida, porque a questão da tutela militar depende, obviamente, de que haja uma mudança na superestrutura das Forças Armadas. Isso significa que é preciso cuidar não só das indicações, que não deveriam ser feitas, e infelizmente ainda o são, a partir de antiguidade, né? A partir dos oficiais mais antigos, deveria haver, sim, algum tipo de filtro ideológico nessas escolhas, para que elas não sejam feitas de forma aleatória e coloquem dentro dos governos democráticos figuras deploráveis, como generais helenos, Vilas Boas e companhia, né, que são figuras autoritárias, golpistas, não tem nenhuma afeição pela democracia, e que são elevados dentro do sistema pelo sistema de hierarquia e antiguidade. Isso é um cancro
dentro da dinâmica democrática brasileira e fortalece, ano após ano, governo após governo, a tutela militar no Brasil e faz com que muitos generais se achem, como se achava o senhor José Arruda, acima da lei, dizendo quem deve prender ou não, quem deve ser preso ou não, e que militar pode ou não ser admoestado pelo poder civil. Isso não pode existir. Você sabe, Fernando, que eu venho defendendo desde a semana passada que deveria se peitar esse sujeito, que deveria prender esse sujeito e esperar para ver o que vai acontecer. Porque eu falo, o que ele vai fazer? Ele ia fazer o quê? Matar o oficial de justiça, depois ele ia matar mais 10 oficiais de justiça, depois ele ia matar a polícia que ia prender, depois ele ia matar a polícia, ele ia matar todo mundo para não ser preso, ia dar um golpe de Estado, tomar todo o poder no país para não ser preso. É mentira, essas pessoas não têm essa capacidade e eles estão no momento mais frágil, o momento mais frágil do estamento militar golpista brasileiro desde 1985, desde a redemocratização, é agora, porque eles estão absolutamente desmoralizados. Depois de 4 anos de apoio a um governo de um delinquente moral, de um demente, de um psicopata. Hoje o presidente Lula tomou uma atitude muito importante, muito firme, e que, se for levado a sério, poderá nortear daqui para frente o tratamento que tem que se dar a esses militares golpistas. Golpistas, não podemos ter medo dessa gente. O fato deles terem fuzis não deve nos intimidar. Lula teve 2 atitudes fantásticas esse fim de semana. Uma foi demitir esse cabra, o outro foi ir na terra Yanomami, em Roraima, constatar em loco e mostrar para o mundo como se arquitetou, se operacionalizou e se transformou a terra Yanomami num campo de concentração nazista, onde 570 crianças abaixo de 5 anos, criancinhas, menininhos e menininhas, morreram de fome, de verminose, de intoxicação por mercúrio, por malária, porque foram abandonados à própria sorte quando não entregues a hordas de criminosos, de garimpeiros clandestinos, de estupradores, de madeireiros ilegais, que foram criminosamente incitados a entrarem nos territórios indígenas para explorar, como parte de um plano maligno de um governo protofascista apoiado pelo agronegócio brasileiro, vamos dizer com todas as letras, apoiados pelo agronegócio, pelos latifundiários, por esses ruralistas que mantêm a maior e mais nefasta bancada de parlamentares do Congresso Nacional. Assassinos de crianças indígenas com menos de 5 anos. Só esse ano foram 100 mortes, 100 menininhos e menininhas mortos de fome. Isso não pode ficar assim. Daqui a pouco a gente vai estar com o Jamil Chad, se tudo deu certo. O Brasil tem o Tribunal de Haia, o Tribunal Internacional de Haia tem 3 processos contra o Bolsonaro por genocídio do povo brasileiro durante a Covid. Um deles é genocídio indígena. Durante a Covid de 2020, ele proibiu que se entrasse água potável nas terras indígenas para matar os índios de sede, que não entrasse remédio, que não se criasse leitos hospitalares, porque eles morressem à míngua nas tribos. Era um projeto de extermínio, genocida. É preciso dizer com todas as letras. Esse Jair Messias Bolsonaro é um genocida. E se voltar para o Brasil, não pode pisar o pé nesse país sem ser algemado e levado para um cárcere para nunca mais sair de lá. É um genocida. Ele e toda a raia miúda que o apoiou. Inclusive esses bandidinhos que promoveram esse vandalismo aqui no dia 8 de janeiro, que tem que ser todos presos, inclusive os velhinhos e velhinhas que viraram velhinhos e velhinhas, só depois que foram presos. Aí são idosos, tem que ir para casa porque são velhinhos e velhinhas. Agora, para andar, para passar 60 dias em frente ao quartel, tomando chuva, sol e vento, cagando em banheiro químico, não são velhinhos. Para andar 10 quilômetros até a Praça dos Três Poderes, para destruir a porra toda lá com um bando de vagabundo, não são velhinhos.
Aí, quando são presos, viram velhinhos. Tinha que deixar a porra desses velhinhos todos presos também. Para essa gente ter uma lição para nunca mais isso acontecer. Porque eles são apoiadores de um genocida, de um nazista genocida. Olhem as crianças, vejam as fotos que estão vindo das terras de Yanomami. É igual a campo de concentração, crianças só no pele e o osso, rapaz. Criança, gente. Criança pequenininha, morrendo de fome, porque um genocida, um desgraçado, um delinquente moral presidiu o país por 4 anos. Eu espero que a mídia agora tenha um mínimo de vergonha na cara de mostrar o que está acontecendo e que o mundo todo veja o que aconteceu. Porque além dessas crianças que estão morrendo de fome, há outras milhões de crianças morrendo de fome no Brasil. Nas periferias, nos morros, nas favelas. Milhões. Milhões. Está na hora de mostrar isso. E esses canalhas fardados deram cobertura para esse genocida fazer o que fez. E agora ficam posando, querem abrir mão dos seus privilégios, das suas pensões, das suas adidâncias, desses cargos picaretas de observador internacional, ganhando em dólar na ONU, em Genebra, o cacete A4. Tem que ir para cima desses picaretas também. Era hora de fazer uma limpa geral na caserna. Uma hora de fazer a limpa total na caserna. Botar todos esses generais na reserva. E fazer uma infiltração, no bom sentido, civil, nos cursos de formação, modificar completamente a estrutura militar, porque o Brasil não aguenta mais essa gente. O Brasil não aguenta mais essas forças armadas que não servem para absolutamente nada. Que servem há 100 anos para oprimir, assassinar e torturar a classe trabalhadora, não servem para nada. Mataram mais brasileiros do que estrangeiros na sua história. Essas forças armadas foram treinadas para encarar o trabalhador, o povo brasileiro, como inimigo interno. Chega dessa gente. Chega. É a hora de mexer na tutela. A tutela militar está no centro de todos os nossos problemas. Nós não conseguimos superar esse trauma de formação na nação brasileira, precisa ser superada, porque esses caras vivem num privilégio absoluto, num país miserável, ainda ficam ditando normas, ainda querem se colocar acima da lei. Esse general que foi demitido hoje, foi exonerado, não vamos esquecer disso, ele deu cobertura e fuga para mais de 3.000 delinquentes que destruíram a Praça dos Três Poderes e queriam implantar um golpe de Estado, junto com aquele outro delinquente que está em Orlando. Tinham feito um documento para isso, iam iniciar prisões, assassinatos e torturas. Essa gente, esses velhinhos e velhinhas que estavam no quartel, essa gente queria nos matar. É preciso entender isso. A proposta fundamental era nos prender e nos exterminar. Nós, da esquerda, nós progressistas, nós que não aceitamos a tutela militar, a tutela do fascismo. Então, o que o presidente Lula fez hoje foi muito importante. Um ato muito importante. É uma pena que tenha que ter sido ele, Lula, fazer isso, porque ele tem um ministro da Defesa que não tem nenhuma autoridade com os militares. Continua falando bobagem atrás de bobagem, chamando aqueles acampamentos de movimentos democráticos, onde estavam parentes e amigos deles. Diz que o Bolsonaro é um democrata, tentou inventar essa figura ridícula do militar pessoa física, de que não haveria nada, que os militares não tiveram nenhuma participação naquilo. Como é que um cara tem coragem de falar disso e continua no cargo? Aí diz que os militares isolados que participaram iriam ser punidos. Não existe militar isolado, minha gente. O poder militar é um poder de corpo. O militar abre sob ordens, dentro de um princípio basilar, que se chama hierarquia e disciplina. Os militares que abriram as portas do Palácio do Planalto e impediram a guarda presidencial de tomar uma medida para evitar a invasão são militares da ativa. O tenente-coronel Marcelo Ustra
primo do coronel Brilhante Ustra, o maior e mais repugnante torturador da história da ditadura militar, hoje está em Orlando, ao lado do Boca Podre, curtindo a vida doidado e ganhando dólar, tenente-coronel Marcelo Ustra. Foi levado pelo Bolsonaro a tiracolo para Orlando. E sabe o que esse cara fez? Ele está na ativa e não foi demitido ainda pelo ministro da Defesa? Ele fez uma postagem pedindo que o primo dele, o Brilhante Ustra, torturador do doicode de São Paulo, que enfiava ratos nas vaginas das mulheres penduradas em pau de arara, ele pediu que o primo dele ressuscitasse para que colocasse o Alexandre, para que tivesse meia hora de conversa com o ministro Alexandre de Moraes e fizesse o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, voltar a usar fraldas, fecha aspas. E sabe por que ele disse isso? Porque na tortura, quando você dá choque na genitália, na vagina, no pênis, no ânus, no dorso, no abdômen, e dá pancada no abdômen com barra de ferro, o esfíncter e a bexiga relaxam e você começa a evacuar e a urinar sem nenhum controle, pendurado num pau de arara. É sobre isso que esse delinquente, que é tenente-coronel do Exército e que está em Orlando ganhando dinheiro em dólar às custas do contribuinte e ainda na ativa sem nenhuma punição, é sobre isso que essa besta fera estava falando. E onde é que está o ministro da Defesa? Balbuciando essas bobagens. É um tolo. Balbuciando essas bobagens. De que aqueles movimentos eram democráticos e que existe militar, pessoa física. É o desconhecimento total do assunto sobre o qual ele deveria ter autoridade absoluta. Então, é o momento, se o presidente Lula puder e souber aproveitar esse momento, é o momento de limpar essa caserna dessas figuras, dessas bestas feras, desses idiotas, desses parasitas da nação, e criar um novo estamento militar baseado na competência, no respeito às leis, no respeito à democracia, e na subordinação ao comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Então, esse é um momento muito bom, um momento muito interessante. Lula fez 2 movimentos que merecem demais o nosso respeito, Fernando. Foi na Terra Yanomami mostrar para o mundo o que estava acontecendo, o que é o extermínio e o genocídio das nações indígenas, levado a cabo de forma protocolar, organizada e sistematizada por um governo proto-fascista, que era o de Jair Bolsonaro, e depois demitir esse comandante do Exército, que foi colocado, aliás, no comando do Exército, antes dele tomar posse, indicado pelo Bolsonaro, numa truta do qual faz parte esse ministro José Músico, que continua, infelizmente, no cargo que não pode ter de jeito nenhum. Então, assim, eu recebi essa notícia surpreso e feliz. Já tinha perdido poucas esperanças de que se tomasse qualquer medida minimamente razoável. E o general que se anuncia como comandante do Exército, me parece, né, é bom sempre ficar de olho. Pinochet também era um anjo para Allende, né? Pinochet também era um homem muito leal ao presidente Allende no Chile em 73. Depois, além de dar o golpe, tornou-se comandante de uma das piores e mais sanguinárias ditaduras da história da América Latina. Então é sempre ficando de olho, mas enfim, o general Tomás, do comandante militar do Sudeste, fez um discurso importante, recolocou a questão do estamento militar dentro da democracia, e eu espero que assim continue. Mas não basta isso. Não basta isso. Novos e bons investimentos virão para as Forças Armadas, como bons investimentos tiveram nas Forças Armadas durante os governos do PT, Lula e Dilma. O que Lula e Dilma receberam de volta foi ingratidão, insubordinação e trairagem. Então, não se pode mais encher as burras dessa gente sem que haja um compromisso e critério para isso.
Eu acho que o compromisso tem que ser o compromisso de renovação do sistema militar do Brasil. Isso tem que passar pelas escolas militares, pela mudança absoluta da formação dos militares do Brasil, porque esses caras chegam a 60 anos de idade, generais a partir de 56, 57 anos de idade, que ainda lutam contra o comunismo, como se tivessem sido congelados na Guerra Fria e, de repente, foram retirados do coma. E estão aí lutando contra a comunista. Assim, pessoas completamente obsoletas, chefes militares que não têm a menor condição de fazer parte de um presente, do futuro de uma nação como do tamanho do Brasil, que ficam aí lutando contra o comunismo ateu e defendendo teses as mais absurdas, as mais ridículas. Né? Então, assim, é preciso modificar essa estrutura. Eu acho que a modificação da estrutura passa, sim, por atos de coragem como esse, de demitir o comandante do Exército. Haverá reações. Haverá reações. Sempre há. Né? Mas aí é aquela coisa, é manter o pulso forte do Lula, porque se deixar na mão do Múcio, a gente está perdido, tá? Completamente perdido. Se deixar na mão do Múcio, cuidar dessas reações, gerenciar essa crise e abrir uma linha de conversa racional com os comandos militares, nós estamos literalmente perdidos. Mas, felizmente, me parece, até pelo tamanho da ação, né, pelo impacto da ação, que é o presidente Lula que está à frente desse processo, e isso nos deixa absolutamente muito mais tranquilos, porque o Lula tem as condições morais, a experiência e, principalmente, a autoridade de fazer o que fez. O Brasil vive um momento tenso, há tensão na caserna, mas um momento muito importante, muito relevante. A gente está conseguindo, né, o Poder Civil conseguiu, de uma forma muito, muito, muito interessante, né, se impor sobre esse processo de tutela militar que estava sendo agudizado deliberadamente para se criar uma casta no Brasil, vinculada ao fascismo, que se coloca pelo medo e pela chantagem acima da lei. A tentativa de golpe no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado instrumentalizada pelas Forças Armadas, que pretendiam impor, como foi sugerido por este comandante que foi demitido hoje, uma GLO, uma garantia de lei e ordem, que na prática é uma intervenção militar que colocaria o poder na mão dos militares, como queriam os golpistas que foram destruir os prédios lá na Praça dos Três Poderes, e como queria esse delinquente moral, esse psicopata, esse genocida que fugiu para os Estados Unidos e está lá escondido como um rato que é numa casa de um lutador de MMA nos Estados Unidos, em Orlando. Não pode voltar para o Brasil se não for algemado, hein? Não pode. Vai ser um desrespeito com a democracia brasileira se esse marginal voltar para o Brasil se não for algemado. Ele já sabe que vai ser preso, está tentando aí agora algum lugar do mundo que o acolha, porque os Estados Unidos não querem e a Itália já falou que lá ele não entra. Então vai arranjar algum buraco para se esconder junto com a ninhada de rato deles, os filhos, ex-mulheres, os bandidos que o acompanham, mas esse cara vai ter que ser caçado, ele vai ter que pagar por isso. É sem anistia. Não pode ter anistia, não pode ter conversinha de anistia. Chega de anistia no Brasil. Nós já passamos por esse processo, não podemos passar de novo. Nós já tivemos uma ditadura de assassinos, de terroristas de Estado, de torturadores que foram perdoados por si mesmos. Chega. Nós não vamos fazer isso de novo. Se não for por nós, se não for pela democracia, que seja por essas criancinhas famélicas, brasileiros e brasileiras, pequenininhos, que estão morrendo de fome em Surucucu, na terra Yanomami, em Roraima, em todas as terras indígenas do Brasil. Vou lembrar, nos anos Bolsonaro, 570 crianças com menos de 5 anos morreram de doenças que poderiam ser tratadas como verminose. Pensem em 570 crianças, menininhos
e menininhas enfileirados e mortos por um governo genocida que não lhes deu vacina, alimento, água potável, medicamento, leito, escola, nada. Decidiu que iria matá-los e os matou. Hoje, 6 de cada 10 crianças Yanomamis passam fome. Estão em estado de desnutrição grave, severo, pele e osso, igual às crianças judias nos campos de concentração de Auschwitz. E isso não acontece por acaso, isso é um método, isso é um projeto de extermínio, isso é um tipo de solução final. Então, quando se dizia que o Bolsonaro é um nazista, isso não é uma figura de linguagem. Nós temos a prova agora de que ele é um nazista. E o Lula está lá em Roraima mostrando para o mundo que o Bolsonaro é um nazista. E todos aqueles que participaram do governo dele são nazistas também. Porque apoiaram esse genocídio, porque apoiaram as mortes, né, esse projeto, essa solução final de índios no Brasil, porque desde o primeiro momento que ele se colocou como possível candidato, ele disse lá em 2017, na Hebraica, naquele clube da comunidade judaica do Rio de Janeiro, numa das cenas mais deploráveis e mais infames da história política brasileira, onde ele mediu negros por arrobas, ele falou lá que se ele fosse presidente, nem haveria mais 1 centímetro de terra, pelo contrário, de terra para indígenas no Brasil, pelo contrário, porque ele está a serviço do latifúndio, do agronegócio, dos ruralistas que querem há muito tempo, junto com... Olha que cena mais incrível. Olha essas crianças. Há muito tempo, esses ruralistas, latifundiários, querem essas terras para plantar soja. Então precisam matar os índios para tirá-los de lá. E isso, felizmente, está... Olha só, isso é Auschwitz. Isso é Auschwitz. Isso são cenas do Exército Vermelho entrando em Auschwitz. Isso está acontecendo hoje, agora de manhã, no Brasil, na terra Yanomami, uma das maiores reservas indígenas do mundo, a maior do país. Isso são pessoas aí. Olha, isso é um homem famélico, absolutamente subnutrido. Isso é um método, isso é um projeto. Isso não acontece por acaso. Então, nós estamos diante, viu, Fernando, de um genocida, e esse homem vai ter que pagar. Olha só, já falei demais, falei aqui meia hora. Eu quero agradecer a todo mundo que está conosco, já estamos chegando a quase 3.000 pessoas aí de audiência. Lembre-se que vocês precisam colaborar conosco para a gente continuar aqui trabalhando, continuar de pé, continuar com essa trincheira aberta. Então, por favor, quem está chegando, se inscreva no canal, dá like, passa adiante no nosso link e colabore aí com um Caraminguá que seja, porque está apenas começando a nossa jornada de hoje, do Sabadão do DCM, né? Às 17 horas, vamos até às 20 horas juntos. Tivemos muitas notícias e já estamos com o nosso convidado, Jamil Chad, jornalista Jamil Chad, o grande jornalista Jamil Chad, direto de Genebra, se não estou enganado, na Suíça, né, para conversar conosco, né, principalmente, né, sobre esse tema agora da questão indígena, porque existe um processo no Tribunal de Haia, no Tribunal Internacional de Haia, referente a esse tema. Então, Fernando, se você não tiver nenhuma restrição, gostaria já de chamá-lo agora. É possível, não? Claro, estamos aqui para isso. Depois desse editorial, que eu estou sem palavras, essa aula de editorial de jornalismo, ouso dizer, Leandro e Jamil, que foi o melhor editorial que eu já vi do Leandro aqui no DCM.